Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal de Biologia e Química do professor Wallace, do professor de Biologia, Química e Ciências. O tema da nossa aula de hoje será a curva de estado físico da água. Enfim, todos nós sabemos que existem duas variantes que interferem no estado físico de qualquer substância. Temos a temperatura, que a maior parte de vocês já deve saber, e temos também a pressão. Enfim, aqui nós temos um gráfico, do estado físico da água, em quais situações que a água é sólida, que seria o gelo, quais situações que a água é líquida e quais situações que a água está no estado gasoso. No estado gasoso, a água pode ser ou vapor de água ou então gás. Mas qual é a diferença? Esse gás não é aquele gás do refrigerante ou da água com gás que alguns de vocês costumam comprar, não. Aquela água com gás é outro gás. É o gás carbônico ou CO2, aqui inclusive, não tem nada a ver com o estado físico da água. É outra substância, Enfim, mas assim falando de estado físico da água, aqui nessa variante aqui na abscissa, no eixo X, nós temos a temperatura. Aqui eu coloquei em graus Celsius. E aqui na ordenada temos a pressão em ATM. ATM significa uma atmosférica, assim, uma atmosfera que ao nível do mar, ao nível do oceano, esse valor é sempre igual a 1. A 1 ATM significa uma atmosfera inteira sobre a sua cabeça, que é ao nível dos oceanos, Ao nível do mar nós temos esse padrão. Enfim, a água, a maior parte de vocês assim, deve ter ouvido falar que entre 0 graus Celsius até 100 graus Celsius é água líquida. Mas essa variante aí de temperatura, para água líquida só é verdade quando a pressão é igual a 1 atm. Ou seja, quando vocês estão ao nível do mar ou bem próximo ao nível do mar. Aí nós temos que a 0 graus Celsius, água pura, ela está em fusão, do sólido para o líquido. E a 100 graus Celsius, a água começa a ferver, ela entra em ebulição, de estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Enfim, apenas a 1 atm de pressão. Mas e se eu subir nas montanhas, aí eu viajei para algum lugar que tenha serra, como lá na Serra do Navio, ou algum lugar um pouco mais alto? Qual que seria essa essa diferença aí de estado físico? Enfim, à medida que você aumenta a altitude, que você sobe serras ou montanhas, essa pressão em ATM ela diminui. Ou seja, a de 1 atm ela vai diminuindo à medida que você sobe. Quanto maior a altitude, quanto assim, do pico, assim, da montanha ou da serra, até do planalto, que você for subir, menor vai ser esse valor da pressão. Ou seja, temos que em valores menores de pressão, nós podemos ver claramente que a água vai entrar em ebulição a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. Está vendo? A ebulição
é essa curva daqui, ó. É quando a água está passando do estado físico líquido para estado de vapor, né? Estado gasoso. Ou a condensação também é essa curva, né? Estado gasoso para estado líquido. A solidificação é essa curva aqui, do estado líquido para estado sólido. Ou a fusão do sólido para o líquido. E essa curva aqui de baixo, né, onde é que não existe estado líquido mais, né, em valor de pressão muito baixo, né, abaixo assim, de 0,04 atm, né, seria assim, praticamente no vácuo, não existe água líquida em nenhuma temperatura. Ou ela é sólida ou ela é vapor, né? Aí deveria ter temperatura. Aí temos a curva de sublimação, que é essa curva aqui de baixo, que é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, né, para o estado de vapor. Ou a ressublimação, que é a passagem do estado de vapor, estado gasoso, para o estado sólido. Enfim, e esse ponto aqui que sim, eu coloquei assim, a letra P e a letra T, né, assim, que é assim, um ponto, né, de união entre o estado sólido, líquido e o estado de vapor, né, é chamado ponto triplo ou ponto tríplice, no qual é um valor único de temperatura e um valor único de pressão. Ou seja, neste ponto, nós teremos a mesma temperatura e a mesma pressão. Gelo, que é água sólida, água líquida e vapor de água. Então a pressão tem que estar a 0,04 atm e a temperatura tem que estar a 0,01 graus Celsius. Essa pressão seria assim, a pressão atmosférica, entendeu? Né? A pressão do ambiente. Esse ponto aqui nós assim só assim conseguiremos chegar em laboratório mesmo de química bem, né, bem, como se diz, equiparado, entendeu? Bem equipado. Enfim. E aqui em cima nós temos o PC. O PC é o ponto crítico. Né? Significa assim, um valor de temperatura acima do qual você pode assim, aumentar a pressão. Assim, a pressão assim, aumenta de baixo para cima. E a temperatura da esquerda para a direita. Então, essa temperatura aqui, acima dela, nós não teremos mais água líquida e muito menos água sólida acima dessa temperatura para qualquer valor de pressão. A água sempre será estado gasoso. Aí nós chamamos de gás. Agora, o vapor é o estado gasoso, porém, se você mantiver a mesma temperatura e aumentar somente a pressão, você pode chegar ao estado líquido na mesma temperatura, ou você pode chegar ao estado sólido. Né? Se a temperatura estiver muito baixa, você só aumentando a pressão. Se tivesse muito baixa, assim, abaixo, digamos, de 0,01 graus Celsius, né? Que é o ponto triplo. Você aumenta a pressão, você chega ao estado sólido. Enfim, essa é a curva do estado físico da água. Agora, existem outras substâncias que têm que tem essa curva, né, de fusão. A solidificação ela é mais inclinada para cá. Ou seja, ela não é
como se diz, extrema, tipo assim, aberta, igual a curva da água. Enfim, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer coisa, deixe os seus comentários aí até de alguma dúvida, né? Algo que vocês não entenderam na nossa página do YouTube. E dê o seu like aí e ative o sininho e até a próxima aula.